A CLT, ou a Consolidação das Leis do Trabalho, consiste em um conjunto de regras criado para regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho no Brasil, buscando proteger as partes contratantes, o empregador e o trabalhador de abusos, violações de direitos e descumprimento de contrato. A lei que determina o que é CLT é o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas, logo após a criação da Justiça do Trabalho no ano de 1941. Ela foi responsável por unificar toda a legislação trabalhista pré-existente até aquele momento. A regulamentação trabalhista foi pautada após a abolição da escravatura em 1888. A discussão e a elaboração da CLT se constituem um marco da história do país por inserir os direitos trabalhistas entre as leis brasileiras e, como o próprio nome diz, consolidá-los. Os objetivos do governo de Getúlio Vargas com a CLT. A consolidação das leis do trabalho foi um conjunto de regras criada com o objetivo principal de proteger o trabalhador, mas alguns outros eram a questão dos direitos garantidos, como o salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso semanal. A CLT regulamentou ainda o trabalho da mulher e do menor de idade e estabeleceu a obrigatoriedade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais conhecido como o FGTS. A assinatura da lei aconteceu no estado de São Januário e foi marcada por muitas comemorações. A reforma trabalhista é um conjunto de mudanças aprovado em 2017 no Decreto-de-Lei nº 5.452, que instituiu a Consolidação das Leis do Trabalho, CTL. Para alterar a CTL, foi aprovada a Lei nº 3.467, que também modificou outras 3 leis relativas a direitos dos trabalhadores e deveres dos empregadores. As modificações mexem em questões como férias, horário de descanso e alimentação, carga horária, remuneração, ações na justiça e entre outros. Resultados obtidos com a CLT. Além de trazer uma segurança jurídica inédita para o país na época, a regulamentação melhorou as condições de trabalho e estabeleceu limites e proteções que continuam nos dias atuais. Alguns exemplos: carteira de trabalho. Além de regular as atividades, com direitos e deveres, o registro formal garante que o funcionário vai contribuir com a Previdência Social por um longo período e depois terá o direito de se aposentar, recebendo uma pensão do Estado todos os meses. Antes da CLT, isso simplesmente não existia. Direito à greve e organização sindical. A CLT também permitiu que os trabalhadores pudessem reivindicar melhores condições de trabalho e o cumprimento das leis que começavam a protegê-los de jornadas abusivas, exploração, trabalho escravo, dentre outros. Salário mínimo. Antes da CLT, também não havia a obrigação de um salário mínimo a ser pago todo mês aos trabalhadores. Embora esse valor ainda possa ser considerado muito baixo no Brasil, antes da regulamentação, os patrões pagavam o que eles entendiam como justo pelo serviço prestado. Foi naquele governo de Getúlio Vargas que se passou a estabelecer anualmente o mínimo obrigatório. Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho também datam dessa época. Como a CLT trouxe uma legislação totalmente nova, era preciso que instâncias superiores garantissem que elas fossem cumpridas. Uma das principais proposições da reforma trabalhista é dar força de lei aos acordos coletivos firmados entre os sindicatos e empresas, priorizando sobre a consolidação das leis do trabalho, considerada por muitos uma legislação rígida. Mas quais são os principais temas da reforma trabalhista? Não obrigação do imposto sindical, validade do combinado entre trabalhador e empregador, intervalos entre a jornada, férias em 3 períodos, flexibilidade na jornada diária, trabalho descontínuo, trabalho remoto, home office e rescisão contratual, e entre outras. Então, a reforma trabalhista, ela de 2017, ela representou uma mudança na rotina de trabalho, visando a melhor, a melhor comunicação, o melhor trabalho entre os trabalhadores, né? E também ela buscou melhorar o desemprego, diminuir o desemprego no país e também evitando que
algumas relações de trabalho, horas, carga horária ficassem insustentáveis, né, para quem fosse fazer para os trabalhadores. E passou por algumas modificações, não foram muitas, é, mas na verdade foram todas visando o bem-estar do trabalhador. Porém, não foi muito bem uma reforma trabalhista completa. Ela mexeu poucas coisas ali e, se for analisar bem a fundo, ela virou tipo uma coisa mais neoliberal. Dentre as alterações feitas pela CLT na reforma trabalhista, podemos citar algumas delas, que são o parcelamento de férias, empresas que podem criar o banco de horas, rescisão contratual, a liquidação dos pedidos na petição contratual, multa por litigância de má-fé, diminuição do aviso prévio para 15 dias e contrato intermitente de trabalho. A reforma trabalhista na Espanha foi promulgada em 2012, em plena recessão. Depois de 5 anos, se pôde verificar que em nada contribuiu para o desenvolvimento. E, ao contrário dos objetivos anunciados, só piorou a vida do povo espanhol e melhorou sensivelmente a vida da minoria rica, principalmente os que vivem de renda. Aprovada com o argumento de que era necessária para dar mais flexibilidade às empresas no mercado global, garantir os empregos e estabilizar os ganhos e salários. Tendo em vista que o Brasil teria usado a Espanha como modelo durante a reforma da CLT, podemos observar que na época muitos sites e noticiários propagaram a ideia de que tal feito seria prejudicial à classe trabalhadora, já que o país europeu não havia tido bons resultados com as alterações, gerando sim mais empregos, porém precários. Citando agora alguns pontos negativos ao cidadão com a reforma, que podem ser comparados com os da Espanha. O fim da assistência gratuita na rescisão do contrato de trabalho, a autorização da dispensa coletiva sem intervenção sindical, a restrição de acesso à justiça gratuita, permissão para negociação coletiva de condições menos benéficas ao trabalhador do que as previstas em lei. A reforma trabalhista alemã é um exemplo de um relativo sucesso que dificilmente foi vista pelo mundo. Diferente da que se faz no Brasil, na Alemanha foi feita de forma bem estruturada, ao longo de anos, em várias etapas e ainda por meio de acordos entre de sindicato, empregadores e governo. Iniciado em 2003 e dividido em 4 pilares, o Plano Hertz seguia a cada intervalo de alguns meses com a aprovação de novas leis com determinadas mudanças chamadas de Hertz 1, Hertz 2, Hertz 3 e Hertz 4. Foi uma modificação gigantesca na legislação social da Alemanha. Com 54 artigos alterados, 9 revogados e 43 criados, a reforma modificou cerca de 10% da legislação trabalhista, que desde a sua criação em 1943 já sofreu uma série de adaptações. A expectativa do governo era de que as reformas gerassem empregos formais e reduzissem a informalidade. O desemprego de fato caiu este ano, mas ancorada principalmente no aumento da informalidade. As vagas de trabalho intermitente e as demissões por acordo mútuo, duas das grandes novidades da nova lei, viraram realidade, mas as adesões ficaram abaixo do que se esperava. Nos tribunais, o número de reclamações trabalhistas caiu drasticamente, assim como os pedidos de danos morais. Isso não quer dizer que o conflito de interesses entre patrão e empregado desapareceu. Na verdade, os abusos ficaram mais contidos. Acordos coletivos travaram no primeiro semestre diante do impasse do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, que derrubou a arrecadação dos sindicatos em 86%. A constitucionalidade da mudança chegou no Supremo Tribunal Federal, que confirmou o caráter opcional do pagamento pelo trabalhador.